Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, continuando o nosso trabalho. Nós estamos iniciamos, aliás, o nosso trabalho com a questão do resumo. E só para recuperar a ideia, né? Nós abordamos que o resumo, ele é uma das escritas acadêmicas mais usadas. Então, se reveste de grande importância. E nós vimos que o resumo, ele pode ser usado para situações diversas. Nós podemos usar um resumo, por exemplo, para iniciar um artigo acadêmico, e esse resumo, então, terá a importância de apresentar o que nós trataremos na sequência desse trabalho ou desse artigo, né? Então, o resumo, nesse caso, ele é uma espécie de porta de entrada. Ele vai introduzir o nosso trabalho. E, nesse sentido, esse resumo é muito importante, porque se ele estiver bem colocado, um resumo bem organizado, bem feito, esse resumo, ele fará com que o leitor se sinta interessado pela leitura, pela temática, razão porque ele escolherá fazer a leitura na íntegra, na totalidade desse artigo. Essa é uma das modalidades, mas nesse caso o resumo é acompanhado também de palavras-chave. Essas palavras-chave, elas têm a importância de trazer para o leitor aquilo que representa efetivamente o que virá na sequência desse artigo ou desse trabalho. Nós vimos também que o artigo é usado para apresentar, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, para uma monografia, para uma dissertação de mestrado, e nesse caso, para um congresso, um seminário, enfim, para esse tipo de modalidade, né? O resumo, então, tem de novo grande importância. Um evento, por exemplo, que abra espaço para comunicações, sejam elas individuais, sejam em grupo, seja uma sessão coordenada, né? É preciso que se encaminhe, no momento da inscrição, um resumo de 200 a 250 palavras no máximo, né? Portanto, é um resumo pequeno. Esse resumo, juntamente com o título, precisam explicitar os elementos que eu pretendo apresentar nesse congresso ou nesse seminário. E, novamente, esse resumo tem uma grande importância, porque se nós não fizermos um bom resumo para encaminhar para a seleção e participação nesse evento, o nosso trabalho poderá ser descartado. Então, de novo, é de extrema relevância que se faça um resumo muito bem feito. Uma boa seleção de palavras, que não haja ambiguidade, mas que ele seja objetivo, que ele seja claro, que ele seja conciso, que ele traga com que metodologia foi trabalhada, que traga com que aporte teórico foi trabalhado. Então, todos esses elementos precisam constar nesse resumo que é para um evento e que é um resumo enxuto, é curto, né? Não é muito longo. E ele também precisa ter palavras-chave. As palavras-chave, novamente, têm que ter o mesmo valor, que é o de explicitar o que virá no nosso trabalho a ser apresentado posteriormente, caso o evento aceite essa proposta. Nós também podemos usar o resumo para eventos e que vão constar nos cadernos, os cadernos de evento. Esses cadernos, eles justamente vão apresentar o resumo do trabalho aprovado para apresentar, com a indicação de onde o trabalho será apresentado na sua totalidade. Então, esse resumo, de novo, tem importância, porque as pessoas participantes do evento, elas vão pegar esse caderno, seja ele impresso, seja ele online, né? E vão escolher quais os temas que interessam, e então as pessoas vão fazer a sua seleção de quais trabalhos ele irá apresentar e apreciar e interagir com os seus autores, né? Então, novamente, o resumo se reveste de grande importância. Então, veja, o resumo nos trabalhos acadêmicos, eles não têm só, como eu não estou minimizando, né? Não tem só o valor de
de resumir obras que se lê para um estudo, de resumir materiais que se estuda para uma avaliação, né? Não, eles também podem ser usados para essas situações, mas academicamente falando, é um gênero que tem uma amplitude, nós poderemos usar para várias outras situações, né? O resumo também, nós vimos anteriormente, que eles podem ser trabalhados de maneiras diferentes. Nós podemos ter o resumo expandido, que ele vai ter o formato de um artigo, e todos os elementos que tem o artigo, mas ele será com um número de páginas menor. Então, nós teremos aí um resumo expandido de 8 a 10 páginas, né? Nós vimos também o paper, que o paper nada mais é que também um resumo expandido, mas ele normalmente é apresentado em eventos de caráter internacional. Então, foi isso que nós vimos na aula anterior. E agora, prosseguindo, nós vamos avançar. Eu sugeri a vocês que trabalhassem um pouco o resumo, né? E nós vamos continuar trabalhando o resumo. Mas eu preciso avançar também em outros elementos. Então, nós vamos associando, né, o resumo com outros elementos importantes da nossa disciplina. Então, hoje eu vou trabalhar um pouco a questão da pesquisa, quais os tipos de pesquisa, como que nós podemos elaborar os nossos projetos, né? Quais os procedimentos, quais os passos, né? Então, nós vamos trabalhar isso hoje. E nesse sentido, eu vou compartilhar a tela e nós vamos, então, acompanhando no PowerPoint a discussão a respeito disso que eu estou apresentando, que será o tema da aula de hoje. Então, peço a vocês um pouquinho de paciência para a projeção do slide e aí já iniciamos a discussão. Já temos aqui. Então, vamos lá. Vocês ainda não estão visualizando. Agora sim, vocês irão visualizar. Então, vamos compartilhar a tela, né? Apresentar agora. Então, estarei compartilhando. E, na sequência, esse material também estará disponível para vocês. Então, vocês vão poder acompanhar, né, esse material lá na página da nossa turma. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a pesquisa qualitativa. Como eu já tinha comentado com vocês, nós temos duas possibilidades, né, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Hoje nós vamos abordar a qualitativa e procurarei ampliar um pouco a apreciação e a apresentação desse tipo de pesquisa. Então, o que é a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa, ela considera, né, a escolha adequada dos métodos e teorias convenientes para o desenvolvimento da pesquisa. Então, o reconhecimento e análise de diferentes perspectivas. E tem o processo como ponto principal. Então, veja, a pesquisa qualitativa, ela não se isenta dos demais elementos necessários para que se tenha uma boa pesquisa. É necessário que se tenha métodos, é necessário que haja uma metodologia adequada para o tipo de pesquisa qualitativa selecionada, assim como as teorias que nós iremos usar, que darão base, que darão sustentação a esse estudo, né? Então, não significa que pelo fato de ser uma pesquisa qualitativa, nós estejamos, como pesquisadores, isentos de levar em consideração esses elementos. Eles estarão presentes também. Um ponto que chama atenção nesse tipo de pesquisa é o fato de o processo ter um peso bastante grande. Então, o que é o processo? Durante o desenvolvimento de todos os procedimentos da pesquisa, desde o estabelecimento dos objetivos, até a ida ao campo, se for o caso e quando for o caso, né? Todo o processo de aplicação dos instrumentos, de coleta dos dados, da geração dos dados, em todos esses momentos o processo se reveste de grande importância. Então, o produto final tem importância, mas o processo, ele é extremamente relevante em se tratando desse tipo de pesquisa.
Então, veja, o processo, ele é analisado e é observado também durante toda a execução do desenvolvimento desse tipo de pesquisa. Há escolas ou linhas, né, de pesquisa, que são as chamadas qualitativas. Então, a pesquisa qualitativa, em seus avanços teóricos e metodológicos, em sua prática de pesquisa, encontra-se definida por uma estrutura explícita de escolas que influenciam de maneira diversa o debate geral. Qual é o debate? É o debate desse recorte, ou seja, da pesquisa qualitativa, né? Porque ela se pauta por uma série de discussões. Há os que defendem a pesquisa quantitativa e julgam que a pesquisa qualitativa ela não tem o mesmo peso, a mesma relevância que tem a pesquisa quantitativa, porque a quantitativa se pauta por justamente ter dados estatísticos que vão quantificar. E por essa razão, muitas vezes, o fato de a pesquisa qualitativa não ter esse mesmo viés, muitas vezes há quem diga que a pesquisa qualitativa perde em muito. O que não é verdade, são abordagens totalmente diferentes, que têm amparos diferentes, mas ambas têm o seu respectivo peso e relevância na produção do saber. Então, vamos lá. Os principais tipos, né, de pesquisa qualitativa. Então, nós vamos ver a pesquisa documental, que também, em grande medida, é chamada de pesquisa bibliográfica. Nós vamos ter a pesquisa do tipo estudo de caso. Nós vamos ter a pesquisa etnográfica, a pesquisação, a pesquisa participante. Eu fiz aqui um recorte de algumas que são as mais relevantes dentro da linha de pesquisa qualitativa. Bom, o que é, então, uma pesquisa documental ou bibliográfica? Nesse tipo de pesquisa, o sujeito que investiga documentos, eu estou falando aquele sujeito que investiga, não de pesquisador, para estabelecer aí uma pequena diferença, né? O aluno, por exemplo, de iniciação científica, e o sujeito que está desenvolvendo uma pesquisa de pós-graduação, vamos por aí nível de especialização, né? Esses sujeitos ainda não são considerados pesquisadores. Eles são considerados pesquisadores em formação. Então, a formação do pesquisador, ele começa lá na graduação, na iniciação científica. E ele vai se estender ao longo da sua graduação, podendo chegar na pós-graduação, no nível da especialização, ele ainda está em formação. Ele vai para o seu mestrado. No seu mestrado, ele está consolidando como um sujeito pesquisador. E o pesquisador, efetivamente, o autônomo, o independente, é o sujeito que concluiu o doutorado. Esse é o pesquisador. E esse pesquisador, qual é a diferença dele para os demais? A diferença para os demais é que a pesquisa exige uma maturidade. E na graduação, essa maturidade do pesquisador ainda está se formando, ou seja, não tem ainda a mesma maturidade, ainda tem algumas lacunas. O seu olhar não está treinado, o seu olhar não está preparado para perceber determinados elementos que são sutis ao levantamento, à pesquisa propriamente dita. Então, quando ele passa desde a iniciação científica até o mestrado, ele ainda está na dependência da interlocução com o seu orientador. Razão porque todos os trabalhos de iniciação científica, quando são apresentados, juntamente com o nome desse sujeito ainda em formação, né, de pesquisador, ele precisa pôr o seu nome e o nome do seu orientador. Então, o orientador sempre acompanha, está sempre ao lado. No doutorado, a interlocução já muda absolutamente porque esse sujeito já tem uma trajetória, ele já tem uma independência para a busca, ele já enxerga caminhos que antes ele ainda não via, ou seja, ele estava se preparando para ver, né, algumas coisas. Quando ele conclui o doutorado, ele pode assinar um projeto de pesquisa.
CNPq hoje, que é um dos maiores fomentadores de pesquisa no Brasil, e credencia as pesquisas, né? O CNPq hoje, ele tem aberto bastante espaço para que alunos de iniciação científica se insiram nos projetos com os seus orientadores, né? E essa tem sido uma mudança de olhar bastante positiva. Então, é importante que se tenha isso em mente, razão porque aqui eu estou chamando o sujeito que investiga, né? Então, em se tratando da pesquisa documental, esse sujeito, ele se debruça sobre documentos. Esses documentos, eles podem estar, por exemplo, em bibliotecas, em museus, em revistas, em fontes online. Hoje nós temos essa prerrogativa, que há bem pouco tempo atrás não tínhamos. E agora com a pandemia muito mais, né? Porque as nossas interações passaram muito mais a ser online do que presenciais, por conta dos riscos. Então, as fontes online, elas acabaram ganhando um peso bastante grande nesse momento, né? E nós temos boas fontes. Se nós buscarmos em bases como CAPES, CNPq, nós temos as fundações estaduais, que são Geopar a Pesquisa. No caso do Paraná, nós temos a Fundação Araucária, que fomenta a pesquisa no Estado, estimula a pesquisa no Estado, tem editais dos quais os pesquisadores podem participar para terem os recursos necessários para as suas pesquisas. No Estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, que é um dos grandes órgãos também estimulador da pesquisa no Estado de São Paulo, né? Então, esses órgãos olham muito para os pesquisadores dentro do seu estado. CNPq e CAPES vão olhar em termos nacionais. Então, o pesquisador de qualquer um estado brasileiro pode concorrer ao edital. Já os órgãos de fomento estaduais, eles se voltam, logicamente, para os estados. Então, nós vamos ter no Paraná a Fundação Araucária, São Paulo nós vamos ter a FAPESP, que, aliás, o estímulo é bastante interessante, é uma das que tem um desembolso um pouco mais alto, né? Inclusive de pagamentos de bolsa, o valor é maior do que a bolsa de outros órgãos. Nós vamos ter no Rio Grande do Sul a FAPERGS, que também é uma fundação, né, do estado do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, nós temos os federais, que vão olhar no conjunto do país, e nós vamos ter os estaduais. Todos esses lugares têm as fontes para a busca documental. Então, quando vamos fazer o nosso trabalho, escrever o nosso projeto, inclusive, de pesquisa, nós podemos recorrer a estas fontes como uma fonte documental. Então, nós vamos ter ali os links que vão nos levar para produções de pesquisas já realizadas e, evidentemente, nós vamos buscar as nossas áreas de interesse. Bom, nós temos também o estudo de caso. O estudo de caso é outra possibilidade. Sem água não dá, né, gente? Nós somos movidos à água. Bom, então, o que é o estudo de caso? Nesse tipo de pesquisa, o objetivo é analisar profundamente o caso a ser estudado. E o que é o caso? O caso pode ser um objeto, o caso pode ser uma empresa, o caso pode ser um grupo específico. E o caso pode ser, por exemplo, como professora, né, eu penso em escolas. Então, veja que Foz do Iguaçu tem uma rede bastante ampla de escolas. Me parece, se não me foge a memória, que só de escolas municipais Foz tem 45. Aí nós vamos ter as estaduais. Esse é o universo das escolas de Foz do Iguaçu, em se tratando de escolas municipais. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo de caso, eu posso, dessas 45, tomar uma escola e eu vou olhar essa escola. Esse pode ser um estudo de caso. Qual é o grupo específico? Esta escola que eu selecionei. Então, das 45, eu pego uma. Essa uma, ela pode não ser representativa de todas as demais, mas eu posso fazer um recorte.
Por exemplo, eu posso pensar nas escolas que estão situadas em limites da fronteira com o país vizinho. Aí eu tenho diferencial. Então, quando eu recorto desse conjunto, né, desse universo de escolas municipais, que, como eu disse a vocês, está aí em torno de 45, né? Para tomar um caso que seja representativo, eu tenho que fazer um recorte para ter um estudo de caso que signifique, que realmente seja representativo de um universo, para que tenha valor o meu estudo. Então, por exemplo, eu posso pensar no recorte e pensar nas escolas que estão mais próximas à fronteira. Nós temos 2 escolas aqui em Foz do Iguaçu, bem próximas à fronteira. Uma delas é a Escola da Ponte, que é perto do viaduto que dá acesso ao Paraguai. É uma escola municipal. E a outra escola municipal é Arnaldo Busato, que é chamada de CAIC, que está no Porto Meira, que participava com parceria com uma escola da Argentina. Então, essas 2 escolas estão bem próximas da fronteira. Então, veja, se eu quero fazer um estudo de caso pensando em escola, o recorte representativo teria que ser feito, porque se é estudo de caso, eu tenho que ter um caso que seja significativo e represente os demais. Então, eu posso fazer esse recorte. Tá? Esse é um exemplo. O estudo de caso ele pode ser aplicado não somente no tocante à educação. Eu falei ali de empresa, né? Então, a mesma coisa. Eu poderia fazer um levantamento de empresas que atuam na área de informática em Foz do Iguaçu. Eu vou me dar conta que são várias empresas. Se eu quero fazer um estudo de caso, eu vou fazer de novo um recorte. Esse recorte, ele tem que ter a sua representatividade, porque isso eu preciso dizer no meu projeto. Eu estou escolhendo desse universo X ou Y, e aí eu justifico. No caso das escolas, a justificativa seria, desse universo de 45, eu estou fazendo um recorte de 2, essas 2, a justificativa é justamente estarem próximas de áreas de fronteira. E o pressuposto, ou a hipótese, né, seria de que essas escolas potencialmente devem receber crianças oriundas do Paraguai ou da Argentina. Então, quando eu faço o meu recorte, eu preciso justificar. Eu não posso fazer um recorte simplesmente dizer escolhi a escola tal, ou escolhi a empresa tal. Não, eu tenho que dizer por quê. Eu escolhi um grupo específico. Então, por exemplo, eu posso olhar para Foz do Iguaçu e pensar, por exemplo, na situação de saúde. E aí eu posso pegar um grupo para observar e acompanhar, né? Esse grupo pode ser um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, eu preciso, de novo, tomar em conta que grupo é esse, que pessoas são essas, e aí eu preciso ter em conta também as variáveis. Se eu quero ver a questão de saúde, eu posso pensar, por exemplo, num grupo de crianças. Essas crianças eu vou, talvez, fazer um estudo querendo saber quais estão mais vulneráveis a contrair Covid, por exemplo. E por quê? Estão mais vulneráveis e por quê? Então, um universo de tantas crianças que há em Foz do Iguaçu, nesse caso eu teria que detectar e dizer, né? Eu, de novo, vou escolher dessas um grupo representativo e qual é o tema? A vulnerabilidade desse grupo de contrair ou não o Covid. Então, veja, estou falando aqui que estudo de caso, a particularidade dele é pegar um caso e esse caso eu vou aprofundar o meu estudo. Então, quais são, né? Pode ser qualquer um desses, pode ser um objeto, pode ser uma empresa, pode ser um grupo específico, por aí vai. E esse tipo de pesquisa é bastante usada nas áreas como o marketing, na educação, na psicologia. Em outras áreas também, o estudo de caso é bem importante. Inclusive, tem uma revista da engenharia química que eu estive olhando, e eu vou postar para vocês também,
E ali o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que há a descrição de um estudo de caso, que eu achei bem interessante. E aí eu vou depois postar para vocês lerem, né? E perceberem como que esse estudo de caso foi desenvolvido dentro da área da maioria do grupo dessa turma. Porque aqui nós temos também pessoas da matemática, né? E que também nós vamos poder ver um estudo de caso da matemática. Só que o estudo de caso da matemática, ele está mais voltado para a escola. Então, nós vamos ver aí em contraponto, né? Nós vamos olhar os dois. Bom, seguindo. Então, aí eu falei que pode estar nessas áreas, mas pode ser ampliado para outras áreas, dependendo do recorte que você vai fazer e dos objetivos que se estabelecem, né? Então, os instrumentos para a coleta de dados, para esses casos, eles podem estar pautados numa observação participante, em entrevistas, em narrativas orais, em histórias de vida. Bom, quando eu falo em observação, essa observação não é só o sujeito que está trabalhando com a pesquisa, apenas observar, ter o seu olhar observador. Esse olhar observador ele tem que se reportar para algum tipo de registro. Então, esse registro ele pode ser escrito, que vai se transformar num diário de campo, mas esse registro também pode ser uma fotografia. Esse registro pode ser a fala de alguém, né, que está sendo observado, então essa pessoa pode falar, e isso é um registro. A observação participante, ela tem uma diferença, né, porque a observação participante, o sujeito realmente, como o nome diz, né, ele participa ativamente, ele observa e ele também pergunta, ele observa e também pede explicações, ele observa e envolve esse outro de alguma forma, né, esse sujeito ou o grupo, ou a empresa, ou o objeto, né, o objeto aí não vai ter interação, mas nos demais casos isso é importante. As entrevistas, elas também têm modalidades, né, eu posso fazer uma entrevista pura e simplesmente, na qual eu estabeleço um roteiro prévio, mas eu posso ter uma entrevista narrativa, em que as pessoas que estão sendo entrevistadas, elas podem fazer narrativas de pontos que julguem importantes, né? As narrativas orais, porque esse sujeito pode fazer uma narrativa tanto falando, quanto escrevendo, gravando, enfim, né? E isso também é um material para análise, portanto, é um instrumento de coleta. Também é bastante usada na área de humanas, na antropologia, mas também não se limita a essas áreas. A etnografia, outra possibilidade, né? O foco na etnografia é de buscar compreender o comportamento de indivíduos em relação à sua cultura ou grupo. Exige do pesquisador um tempo amplo de permanência no local selecionado para o estudo, ou o campo de pesquisa, né? A permanência tem como objetivo abstrair os significados reais. Por que eu estou pondo significados reais, entre aspas? Porque os significados, eles são bastante subjetivos. Então, nesse sentido, se nós vamos tentar abstrair os significados, eles podem ter uma mudança dependendo dos sujeitos, né, que estão sendo observados, acompanhados, ou enfim, envolvidos nesse tipo de pesquisa, né. Então, esse reais, ele pode ter uma flexibilidade, que pode ser numa perspectiva para um grupo, mas pode ter uma variável que vai gerar uma perspectiva diferente de olhar para outro grupo. Então, por isso, reais entre aspas, né? Ele pode ter aí uma flexibilidade. Mas trata-se, portanto, de um estudo de campo, em que o pesquisador faz imersão na cultura ou no grupo focalizado. O grande estudioso dessa área é Frederick Erikson. Erikson justamente tinha esse olhar de etnografia orientada para um tempo de permanência maior, né? A busca, nesse caso, é de detectar e descrever padrões existentes nesse locus que foi determinado para a pesquisa.
e a busca é pela regularidade dos mesmos. E aqui nós vamos ter a questão dos instrumentos, né, de pesquisa. Eu vou ter que fazer uma paradinha aqui. Vocês vão ter que me dar um tempinho, porque nós estamos tendo muito ruído, e esse ruído vai atrapalhar. Então, vamos parar um pouquinho e retornar.